Olá, eu sou Ana Júlia Pereira, consultora da GEPAM, e esse é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós vamos tratar sobre o princípio da segregação de funções no âmbito da Lei nº 14.133 e a realidade dos pequenos municípios. A Lei 14.133 traz um rol de princípios no seu texto normativo. Evidente que anteriormente esses princípios já eram utilizados na contratação pública, porém eles eram apenas reconhecidos pela jurisprudência e pela doutrina, além de outros diplomas administrativos legais. Porém agora consta com previsão positiva. O artigo 5º da lei vai tratar desse rol de princípios. Não vou ler ele completo aqui com vocês para não ficar cansativo, mas destaco o princípio da segregação de funções, que é o tema do nosso bate-papo de hoje. O princípio da segregação de funções, para começarmos a conversar sobre ele, podemos ver o que consta no artigo 7º. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei. E o parágrafo 1º indica: deverá observar o princípio da segregação de funções, sendo vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Nós conseguimos observar que o objetivo desse princípio é afastar a centralização de atribuições em uma mesma pessoa, evitando conflitos de interesses e prevenindo possíveis irregularidades e desvios. É uma forma da administração pública realizar o seu controle interno, porque seriam os seus próprios servidores se controlando a partir das funções diferentes para cada um deles. Evidente que a realidade de cada ente federativo pode dificultar um pouco esse princípio na prática, porque nós sabemos que é necessário um corpo de servidores com um número adequado para que ele seja concretizado, com uma estrutura adequada. Vamos nos questionar então, será que é possível o gestor deixar de observar essa correta gestão de atribuições porque o seu município conta com um número reduzido de servidores? Evidente que não. Nesses casos, a realidade do ente é que vai se impor nos casos concretos. Eu trago para vocês um esquema exemplificando de uma forma mais concreta como que isso acontece se o seu município tiver um número pequeno de servidores. Imaginemos que a licitação inicia-se no setor requisitante, o funcionário, o servidor, melhor dizendo, realiza o ETP e o termo de referência e envia para o setor de licitações, onde a licitação vai ocorrer por completo, terminando com a contratação e a elaboração de um contrato. E esse contrato, posteriormente, volta para o setor requisitante com aquele servidor que tinha feito o ETP, o termo de referência, que vai fiscalizar o contrato. E não há pessoa melhor do que ele para fazer isso, afinal, o termo de referência tem todas as características daquele objeto que foi contratado. Então, ele deve saber cada detalhe do que foi contratado, logo é a melhor pessoa para fiscalizar aquela contratação. Eu trago agora um entendimento do Tribunal de Contas da União a respeito da elaboração do edital do pregão ser feita pelo pregoeiro. Evidente que o TCU entende que isso viola o princípio da segregação de funções, que deve permear toda a administração pública, sobretudo o processo de contratação. Quando lemos uma decisão do TCU, devemos lembrar que todo o seu entendimento está baseado lá na administração federal, que não tem a mesma realidade de uma administração municipal. Então, se eu tenho apenas, por exemplo, 2 servidores no setor de licitação, como que eu vou fazer para que um não elabore o edital da mesma licitação que ele vai conduzir? Novamente, eu trago um exemplo para vocês. Imaginemos que eu tenho 2 servidores na licitação. Um já foi designado na função de pregoeiro e o outro é o agente de licitações. O que pode ser feito? O pregoeiro pode elaborar o edital de uma concorrência que esteja para acontecer no município e o agente de licitações elabora o edital do pregão. Porque o que não pode é o pregoeiro que vai conduzir o pregão elaborar aquele determinado edital. Mas isso não significa que ele não possa elaborar outros editais de outras licitações que vão acontecer. Essa atuação, inclusive, ela é prevista na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Seu artigo 22 explica:
Na interpretação de normas sobre a gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor, aquilo que efetivamente acontece no dia a dia da administração. Finalizo com vocês explicando que a mitigação do princípio da segregação de funções acontece nos municípios de pequeno porte, evidente que tem que acontecer, não teria tanto servidor para cada função, e a partir disso, cada município cria o seu modelo próprio e específico das atribuições. Lembrando que o principal é não permitir se afastar do objetivo primordial deste princípio, que é a diminuição dos riscos e dos desvios nas contratações públicas. Agradeço vocês pela atenção até o momento. Peço que vocês curtam o vídeo, nos acompanhem nas redes sociais. Toda quarta-feira tem um quadro novo do Fique Por Dentro. E nós somos a GEPAM, esse é o quadro Fique Por Dentro. Até semana que vem.